se a sua magia funcionar? E se o seu sonho não for assim tão impossível? E se a tal transformação não for um milagre, mas for algo acessível para todo mundo? E se tudo isso que você chama de obstáculo, na verdade não fosse nada além de algo conspirando a favor e não contra? Se você for mais forte do que você imagina? E se você for mais forte que os seus medos? Pensa na possibilidade de que a gente acredita e sustenta mentiras que são contadas há muitas gerações, muitas vidas. E a gente segue acreditando em todas elas. Só que essa vida aqui, essa que você está vivendo agora, hoje mesmo, é a chance de você provar justamente o contrário. A única certeza é que você pode mudar. Essa terra aí, ela é redonda para que as verdades possam mudar de direção. Pensa nisso. Pai, que possamos descansar nosso coração, pedindo ao Senhor que opere milagres em nossas vidas. Que possamos diariamente acordar iluminados de esperança, de que muitas coisas boas estão vindo em nossa direção. Mostre-nos o caminho da luz e abra as portas das boas conquistas e realizações. Que nossos laços afetivos sejam fortalecidos e que a cada dia a gente possa ultrapassar todos os obstáculos que nos impedem de alcançar a plena prosperidade. Que as tuas mãos nos sustentem e amparem a cada manhã por todo o nosso caminhar aqui nesse plano. Que assim seja, assim é. Axé. Muito bem. Realização financeira é uma construção que obedece Pronto, agora foi. A realização financeira é uma construção que obedece uma ordem, que lá na frente vai te oferecer solidez. Na base dessa ordem vem a maturidade espiritual, sobre ela vem uma firmeza emocional, acima disso tudo, o equilíbrio e o progresso cotidiano. Espiritualidade, emoção e ação, elas se somam um sobre o outro e vai sustentando a nossa prosperidade, a nossa abundância, a nossa fartura. Prosperidade financeira exige trabalho e compromisso racional com a realidade e com as tarefas do dia a dia. Não existe milagre. Cuidado com as ilusões de esquemas fáceis, pirâmides, bolhas, números milagrosos, juros encantados. E para nos ajudar a não cair nessas cantigas de sereia, né, que costumam afogar até os marinheiros mais avisados, o Ale Rezende veio aqui nos direcionar e dar algumas dicas preciosas para a gente olhar para a nossa vida financeira com maturidade e organização. Ale, muito, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa noite, trazendo um tema que é super importante e que normalmente as pessoas separam muito da espiritualidade, né? Eu fiz um vídeo que, assim, não dá mais para a gente olhar essas coisas separadas. Se a gente realmente estiver pensando numa espiritualidade madura, real, verdadeira, a gente tem que pensar também na nossa prosperidade
material. As coisas andam juntas, né? E vice-versa, do jeito que eu falo sempre. Não existe desenvolvimento pessoal sem o espiritual e não existe desenvolvimento espiritual sem o desenvolvimento pessoal. Então, muito obrigada por estar aqui. A gente tem um momento que muita gente vai sair daqui, que a gente vai para as salinhas de atendimento, depois, na hora que termina, a gente volta, então não se assusta, não está todo mundo indo embora porque não gostou. É normal. Tá, joia. Só mais um recado para quem está na palestra, hoje a gente tem 2 salas de reiki. Então, quem quiser receber um reiki numa sala privada, só para você ali, coloca o nomezinho aqui no bate-papo, a Damares vai organizar a lista bonitinho, e aí a gente vai liberando no andar da carruagem, certo? É isso, agora é tudo seu. Vamos lá. Valeu. Obrigado pelo convite. Realmente aquele vídeo foi muito bom de assistir, foi uma aula até para mim, inclusive, porque eu falo muito da parte racional, né? E você trouxe uns olhares realmente diferentes com relação à vida financeira e tal. Eu até, né, estou tentando trazer algo aqui mais leve, né? Uma segunda-feira à noite, fria, enfim, para justamente ficar algo mais leve, né? Para um assunto que, de vez em quando, acaba sendo pesado para algumas pessoas. Eu adoro isso aqui, então, para mim é tranquilo, mas eu sei que tem gente que, né, o pilar financeiro acaba pesando muito. Enfim, estou aqui para contribuir, espero deixar uma sementinha aí que seja em cada um aí de vocês. E vamos lá, vamos lá. A ideia aqui dessa palestra é realmente iniciar um processo, né, na vida de vocês que na busca pela liberdade financeira, né, e a liberdade financeira é justamente a gente ter um pilar financeiro bem direcionado, justamente para a gente não ter aquela preocupação, né? A gente sabe que o pilar financeiro ele é muito importante na vida de todo mundo, e quando ele não está bem, a gente também não está bem, né? Então, por isso que eu acho que o que eu vou trazer aqui hoje, né, eu tento contar historinhas, fazer de formas diferentes, justamente para não ficar algo tão pesado aí. Enfim, eu sou o Ale Rezende, né, para quem não me conhece, eu sou planejador financeiro há 3 anos aí, né, tô nessa, eu tive uma carreira corporativa, né, por muitos e muitos anos e de repente eu senti essa necessidade de migrar, né, com uma reestruturação da empresa que eu trabalhava, então acabou que eu decidi por seguir outro caminho, né, e não a vida corporativa, e fui por esse lado de planejamento financeiro, consultoria financeira, dou mentoria de investimentos também, então, para quem quiser ela aí. Pronto, voltou. Acho que é só compartilhar a tela, Lê. Coloca no compartilhar a tela, vê se vai. Que tá host disabled aqui. Dada, você consegue liberar para mim? Agora foi. Esperei agora. Vocês estão conseguindo ver aí já? Beleza. Bom, vamos seguir aqui. Antes de começar, né, eu sempre tive muita facilidade em lidar com as minhas finanças, né? Desde muito novo, eu lembro que eu tinha um cofrinho lá e eu era, né, somos em 3 irmãos e dos meus irmãos eu era o que mais guardava dinheiro, mais poupava. E meu pai sempre falava isso, o Alexandre é o que mais guarda dinheiro, o que mais poupa e tal. E, inclusive, né, eu nunca me considerei um mão de vaca por isso, né? Porque eu sempre fiz tudo o que eu quis e eu consegui equilibrar muito bem isso, né? Eu quero fazer isso aqui, mas eu sei que eu quero guardar para outras coisas também.
né? Então eu conseguia sempre equilibrar muito, né? A Lula, minha esposa, tá aí, às vezes ela brinca, pô, essa mão de vaca, não sei o quê, mas eu não me considero um mão de vaca, gente, pelo contrário, eu até, né, para algumas coisas eu gasto muito dinheiro, né? E são as coisas que eu coloco valor, né? E a gente vai falar muito aqui sobre priorizar, né? Priorizar o nosso dinheiro. O que que eu quero com esse dinheiro, né? E a gente tem que começar a colocar ele em caixinhas, porque tá muito ligado à organização financeira, à organização como um todo, né? A gente ter uma vida financeira saudável está muito ligado a sermos organizados em outras partes da vida e a parte de priorização, que a gente leva isso para todas as né, áreas da nossa vida aí. Então, eu vou começar aqui. Eu vou começar aqui falando um pouquinho, né, da estrutura aqui da nossa palestra. Então, eu vou trazer um problema que talvez vocês nem saibam que tenham ainda, né? E a ideia não é assustar ninguém com mais um problema, mas a ideia é trazer também uma rota para a gente mudar isso, deixar de ser um problema e virar uma solução, tá? Então, a ideia é trazer consciência, né, para vocês, né, abrir, jogar o holofote em cima desse problema. E eu sei que e aí eu vou para a rota que é justamente a gente modelar pessoas que chegaram nesse sucesso financeiro, né? O que que elas fizeram para chegarem lá? E depois, aí sim, a parte da solução, né? De a gente colocar realmente a mão na massa ali e fazer a coisa acontecer. Porque não adianta nada a gente dar foco para aquele problema, mas a gente também não direcionar. E com tudo isso a gente consegue ali equilibrar a nossa vida financeira, né? E eu queria contar um pouquinho a história do senhor José, né? Eu não sei se, eu queria que vocês refletissem um pouco, pensassem aí se vocês conhecem pessoas do convívio de vocês, né, que já é aposentado e que possivelmente dependa financeiramente de alguém, né? Muitas vezes a gente conhece, né? Conhece pessoas da nossa família mesmo que estão ali dependendo financeiramente de alguém na própria aposentadoria, né? Então acabou aquela fase ativa de trabalhar, não tem mais aquela energia e acaba dependendo financeiramente de alguém. Provavelmente veio alguns nomes, né, na cabeça de vocês aí, e isso acontece com 99% dos brasileiros, tá, pessoal? 99%. Então, assim, somente 1% dos brasileiros hoje são financeiramente independentes na aposentadoria. É um número assustador. Esse número no mundo são 10%, tá? E, enfim. E aí, qual que é a história do senhor José, né? O senhor José, ele sempre foi uma pessoa honesta, né? Muito trabalhadora, ele tinha horror a dívidas, assim, sempre pagou as coisas em dia ali, né? Sempre, né, pagava antes do vencimento, até porque ele não queria saber de dívidas mesmo. E aí, quando ele se aposentou, ele viu a renda dele ali cair drasticamente, né? Só que ele demorou um tempo até ele perceber que o padrão de vida que ele tinha precisava ser mudado, ser reduzido. E aí ele continuou gastando, gastando, gastando. E aí é aquela história, né? Ele tinha uma renda maior quando ele estava na ativa, ele não se preparou para aquilo, né? Para aquele momento de ruptura, porque a gente não vai ter salário para sempre, né? E aí ele começou a entrar em dívidas, perdeu qualidade de vida. E aí... Opa, deixa eu colocar no mudo aqui. Dadás, consegue aí? Vou deixar, vou colocar. Já foi, acho que já foi. Enfim, e aí ele precisou recorrer a quem? A família dele, aos filhos, né, para ajudar ali a pagar as contas, porque realmente, de fato, ele mesmo não conseguiria mais fazer isso. Então, hoje, no mundo, 90% das famílias dependem financeiramente de alguém, porque falta educação financeira no Brasil e no mundo, né? Talvez isso esteja mudando um pouco com essa questão das redes sociais, da internet, do YouTube, enfim. E também nas escolas, né? Agora virou uma matéria obrigatória, finanças pessoais e investimentos. Então, isso tende a ir melhorando aos pouquinhos, né? É claro que são passos pequenos ainda. Talvez as escolas façam para só cumprir aquela tabela ali e não, de fato, para ver uma transformação, né?
Mas, além disso, a gente está tendo uma expectativa de vida maior, né, para o brasileiro e para o mundo inteiro, né, com o avanço da tecnologia, da medicina. Então, antigamente, o idoso ele se aposentava aos 60, com 70 ele morria. Então, eram 10 anos ali vivendo, né, mais ou menos, né, sobrevivendo mais ou menos por conta daquela questão financeira ali que era aos trancos e barrancos. E hoje não, hoje a gente se aposenta aos 65 e a gente vai viver até os 95 ou mais, né? Então são 30 anos aí que eu, sem receber renda, que eu vou precisar né, de um suporte, de alguma, né? Como é que eu vou me financiar com relação a isso? E aí é aquela história, a gente não vai ter salário para sempre, e aí entra a história do INSS, né? Que não, com certeza não vai suprir as nossas necessidades como um todo, e a gente vai acabar tendo que reduzir padrão de vida, perder qualidade de vida, e é o que ninguém quer, mas é que também ninguém pensa, né, nesse ponto. Então, a ideia aí é, né, trazer esse problema, né, para a consciência de vocês, né? Então, estudos indicam que apenas 1% dos aposentados conseguem arcar com seus próprios custos. Esse é um número do IBGE. Padrão de vida na aposentadoria, né? Sobrevivência ou qualidade de vida. Então, né, a maioria das pessoas realmente está indo no modo sobrevivência. A gente não está mais você perde totalmente a qualidade de vida porque você vai depender de uma aposentadoria de previdência social que não vai conseguir te suprir. Possivelmente você também, né, você sempre teve ali o teu plano de saúde da empresa, de repente cara, você vai ter que pagar um plano de saúde. E um plano de saúde na aposentadoria é muito caro. Então, né, de novo, a estatística do IBGE, e aqui até fala, né, dos 46% dependem de parentes, 28% dependem de caridade e 25% em continuar trabalhando. Então, as pessoas até postergam parar de trabalhar, ou às vezes a empresa manda embora, né, porque chegou na idade, mas aí a pessoa vai ter que trabalhar com outras coisas, simplesmente para ir pagando as contas, né? 90% dos brasileiros não guardam dinheiro para aposentadoria, tá? Tem um estudo. Então, são vários, assim, e os números são muito grandes. Então, né, imagina que se a gente está aqui em 10 pessoas, 9, por exemplo, não guardam dinheiro. Só um guarda. E levantamento revela imediatismo e baixa tendência à poupança. Então, nós brasileiros, a gente é um povo muito imediatista. A gente quer tudo para ontem. Eu não quero guardar, poupar um dinheiro em 2 anos para eu comprar um carro. Não, eu vou comprar o carro hoje, financiar em 5 anos, pagar juros e ter, ao final, pagado 2, 3 carros só de juros, né? E por quê? Porque o brasileiro ele não quer poupar 2 anos para comprar esse carro à vista, né? Ele quer o benefício agora. E aí é aquela história, a gente acaba tendo um imediatismo mesmo, não pensa lá na frente e acaba tendo essa baixa tendência a poupar, né? O endividamento chega a recorde aqui no Brasil, 71% dos brasileiros, eles têm algum tipo de dívida, né? E é aquela história, a sigla INSS, né, a gente mudou um pouquinho ela. Então, ela é o seguinte, isso nunca será suficiente. E não vai ser, gente, não vai ser mesmo. Né? Aqui, ó, o brasileiro trabalhará mais anos e terá aposentadoria menor. Né? Então, assim, a gente realmente, né, tem essas reformas da Previdência Social, a gente vai ter que trabalhar mais e mais, justamente para conseguir ali, de fato, avançar, né, ter um mínimo, né, uma sobrevivência ali. E aí, só para, né, vocês terem uma ideia, né, o brasileiro ele se aposenta em média com 58 anos, e a maioria ganha um salário mínimo, tá? Coisa de 70% da população brasileira hoje ganha R$ 1.200 aí, de aposentadoria. Então, assim, vocês já dá para notar que não vai, né? A gente não consegue, com R$ 1.200 hoje, que é o salário mínimo, eu não consigo pagar nem um plano de saúde mais ou menos decente ali, né? Então, a gente fica realmente muito refém aí dessa situação. E aí, trazendo mais alguns insights, né? A gente tem aqui, eu acho que vocês estão, deixa eu pôr aqui.
A gente tem aí a questão do real versus o dólar, né? Então, para quem gosta, por exemplo, de viajar para fora do país, dá para perceber que o real versus o real sempre vai desvalorizar mais do que o dólar. Toda moeda se desvaloriza, mas o real ele sempre se desvaloriza mais do que o dólar. Então, aqui está um gráfico, né, que mostrando desde 2011 como que vem o dólar e agora a gente já está em 5,10, né? Hoje estava mais ou menos perto de 5,10 aí o dólar. Então, se a gente quiser continuar realmente indo viajar e tal, a gente vai ficar cada vez mais, a gente vai ter que fazer mais esforço para continuar indo viajar, por exemplo, para fora do país, por exemplo, né? E já quem tem essa educação financeira e conhece um pouquinho, começa a dolarizar a sua carteira de investimentos, começa a ter investimentos em dólar justamente porque sabe disso, isso aqui vai virar uma boca de jacaré e essa curva vai abrindo, né? Então, a ideia e a tendência é ir abrindo mais e mais. E aí, mais alguns números, eu sei que às vezes vocês falam, nossa, mas pô, vai falar com essa sopa de letrinhas e tal, né? De Selic, IPCA, IGPM, o que é isso, não sei o quê. Mas são, assim, conceitos que estão no nosso dia a dia e talvez você nem saiba, né? Porque a gente está aqui com o dólar hoje a 5,10, esse aqui é o fechamento de maio, né? Foi 4,75. Uma Selic, que é a nossa taxa de juros, a 12,75, ou seja, se eu vou pedir um empréstimo no banco, eu já estou pagando ali mais alto os juros. E também, se eu invisto, eu também estou recebendo um juros mais alto. Então, de que lado que a gente quer estar, né? Do lado que capta dinheiro com o banco e vai pagar alto por isso, ou do lado que investe o dinheiro e vai receber um benefício por isso? Então, é aquele, né, os pagadores de juros versus os recebedores de juros, né? E, por exemplo, o IPCA é a nossa inflação, né? A nossa inflação aqui está 12, quase 12% nos últimos 12 meses. Então, a gente vai no supermercado, vai no posto de gasolina e realmente as coisas estão ficando bem caras. Então, sabendo disso, a gente tem tipos de investimentos que podem proteger a gente da inflação. O IGPM é o índice de inflação que corrige aluguéis, por exemplo, né? Então, você possivelmente, se você mora de aluguel, você viu que no ano retrasado, esse índice foi mais de 20%, no ano passado também. Então, assim, vocês percebem que em 3 anos subiu quase 50%, vai subir, né, o aluguel. Então, é um índice que a gente, né, está de olho, mas assim, a gente também não tem muito o que fazer. E aí, o que a gente tem que fazer pô, eu sei que tem um investimento aqui que me dá o IPCA mais uma taxa de juros. Então, quando você tem uma educação financeira, você entende um pouquinho dessas siglas, você começa a se proteger da inflação de algum jeito. E aí aqui, um pouquinho de novo, do efeito da inflação que a gente tem. Então, se a gente pegar em 1994, com R$100, eu enchi um carrinho, né, de supermercado. Em 2005, esse carrinho já era pela metade ali. E hoje, né, esses R$100 é uma cestinha de supermercado. Então, assim, o nosso dinheiro ele está perdendo o poder de compra. E isso é silencioso, a inflação é muito silenciosa, né? Às vezes você está investindo lá o seu dinheiro na poupança, por exemplo, que está te pagando 6,2, 6,17% ao ano, mas a inflação está 12%, né? Então, o teu dinheiro está guardado lá, mas ele está perdendo o poder de compra. Então, você precisaria ter um investimento que te desse, no mínimo, a inflação, para você não perder o poder de compra, né? E aí, uma das questões que a gente mais vive, né, é a questão da corrida dos ratos, ou seja, é a gente trabalhar só para pagar boleto, trabalhar para pagar conta, trabalhar para pagar conta, e aí é aquela história, e você está sempre ali correndo atrás do rabo, né, você trabalha, ganha dinheiro, paga conta, fica sem dinheiro, tem que trabalhar mais. Eu tenho alguns clientes meus que são médicos, e os médicos, eu não sei, né, eles são muito preparados para a área deles ali, mas essa parte de administrar consultório, administrar a vida financeira deles, tem um pouco é meio bagunçada. E eles ganham muito bem, assim, eu tenho clientes que ganham muito bem, médicos, e são endividados, né? E o que acontece? É isso, eles trabalham,
e aí eles começam a aumentar o padrão de vida, porque eles têm uma renda boa, só que aí ele não consegue dar conta daquilo, porque ele começa a perder a mão, né? E aí, o que eles fazem? Não, vamos dar mais plantão para ter mais dinheiro. E aí eles perdem totalmente a qualidade de vida deles, né? Então, a gente também tem que tomar um pouco desse cuidado para a gente não perder a nossa qualidade de vida e ficar nessas vai, trabalha para pagar a conta, né? E aí, como que a gente sai desse ciclo, né? A gente precisa ter uma parte desse dinheiro que entra, eu preciso jogar isso para investimentos, porque aí eu vou começar a criar um patrimônio financeiro que vai começar a me gerar uma renda passiva, ou seja, sem eu precisar trabalhar, eu começo a ter um dinheiro pingando ali na minha conta. E isso é fantástico, porque você, a juros compostos aqui no Brasil, você vai construindo um patrimônio relevante e você para de depender de um único trabalho para pagar suas contas, né? E aí, outra questão é a gente cuidar um pouquinho das nossas crenças limitantes com relação a dinheiro, né? E a gente traz isso dos nossos avós, dos nossos pais, né? Muitos, né, pais e avós, eles falam, compra um apartamento para pelo menos se garantir com isso, nem que você entre no financiamento, vai pagar 35 anos. Então, mais ou menos, né? Porque eles viveram uma época de hiperinflação, onde era necessário realmente se proteger desse sentido. A gente hoje tem uma inflação alta, mas a gente está longe de viver o que eles viveram naquela época, né? Então, hoje não tem essa necessidade de, então não preciso comprar um imóvel, dá para eu morar de aluguel? Depende do seu perfil. Se você, por exemplo, é uma pessoa que consegue poupar um dinheiro e alugar, né, você aluga lá, tal, gasta esse dinheiro com aluguel e também consegue poupar. Não faz sentido você realmente comprar um imóvel hoje. Agora, se você não consegue guardar dinheiro, e aí é uma poupança, né, teoricamente forçada, você ir lá e ter um boleto para pagar de financiamento. Então, esse talvez seja o melhor modelo para você, e para você seja necessário realmente entrar no financiamento e conquistar algum patrimônio, porque senão realmente você não teria nada, né? Então tem gente que fala assim, o dinheiro não é tão importante, né? Ou o dinheiro não traz felicidade. Pô, mas se você tiver a falta de dinheiro, ela traz infelicidade, né? O dinheiro pode não trazer, só o dinheiro não traz a felicidade, mas a falta dele traz infelicidade. Aí tem gente que, o cara ficou rico porque fez alguma coisa errada, né? Então a gente precisa começar a quebrar essas crenças limitantes com contrapontos, né? Do tipo, pô, eu conheço um cara que é rico, que ajuda muita gente, emprega muita gente e tal. Então a gente começa a olhar essas crenças, né, que vêm lá de trás, ou que até a gente mesmo criou, e tentar quebrar isso de fato. E aí a gente tem que começar a focar mais no que a gente controla. É aquilo que eu falei, a inflação a gente não controla. O presidente que está no país a gente não controla. Quer dizer, a gente vota ali, mas né, a gente não controla as asneiras que os caras falam, se o cara rouba ou não. Enfim, a gente precisa focar no que a gente controla. E o que eu controlo? Eu controlo em ter uma reserva para emergências. Então, pô, eu vou separar aqui pelo menos 6 meses a 12 meses do meu salário, né, para uma reserva que, cara, se der alguma coisa eu tenho aqui. Eu vou aumentar meu patrimônio todos os anos, então eu vou ter um dinheiro ali que eu vou guardar, poupar para todos os anos, né, eu ir conquistando uma riqueza e patrimônio maior. Investir de 10% a 40% da nossa renda, eu controlo quanto eu invisto, né? Então, assim, e aí eu falo de 10 a 40, né, é bem amplo, justamente porque depende muito da fase de vida que a gente está. Né? Vai ter fase que, por exemplo, eu moro com meus pais ainda, comecei a trabalhar agora, então eu não tenho muita despesa, né? Então eu consigo guardar mais, 50%, 40%. Agora, eu vou casar, eu estou com um projeto de casar, de comprar apartamento, não sei o quê, cara, talvez eu não consiga guardar nesse período, ou tentar pelo menos o mínimo ali de poupar 10%. Então, esse número, né, aí a gente faz isso no planejamento financeiro, justamente para achar o número de cada um, né? Então, quanto você precisa poupar para essa frente, quanto você precisa para essa e por aí vai. E a gente vai adequar toda a sua realidade financeira para encaixar a sua meta de investimentos aí.
a diversificação também, né? Tem gente que, coloca na poupança ali, porque é isso que sabe fazer, né? Ir lá no banco, poupança e taca ali pau. Só que, na verdade, a poupança, ela te paga hoje 6% ao ano, né? E você está com uma inflação de 12%. Ou seja, como é que é isso, né? A gente não pode se acomodar na inflação, a gente precisa ir lá estudar sobre investimentos. Eu preciso começar a olhar essa questão e investir melhor o meu dinheiro, justamente para ele começar a render mais frutos. Porque senão eu estou lá trabalhando, guardo, mas daí o ano que vem esse dinheiro já vale menos de novo. Então, assim, a gente precisa começar a sair dessa zona de conforto, né, da poupança ali, e, de fato, né, estudar ou até pedir ajuda, né, para alguém. Às vezes você realmente não quer entender, não quer estudar. E existem modelos hoje super acessíveis, assim, que poderiam te ajudar em muito nessa questão. E aí eu tenho a historinha aqui do Jarbas Rico, né? Na verdade, quem é o rico da história, né? É o Jarbas Rico ou o João da Silva, né? Então, o Jarbas Rico, ele é um gerente de empresa, né? Ele tem um alto padrão de vida ali, ele tem uma moradia financiada em 35 anos, mas ele mora naquele apartamento top dos Jardins ali, né? Mas ele tá lá, tá pagando lá as prestações altíssimas dele, né? O carro dele é 2022, financiado em 5 anos, mas ele está andando com o carro zero ali, carro do ano. Ele acaba gastando todo o salário, né, para ele conseguir pagar todos esses, digamos assim, luxos. Ele precisa, de fato, né, gastar muito ali, gastar praticamente todo o salário. E aí ele ainda acaba usando o cheque especial, né? O cheque especial é aquele limite que a gente tem no banco, que é um dinheiro que o banco fala assim: olha, eu sou bonzinho, tá aqui para você usar, né? Só que mal sabe, né? Mal sabe quem usa que aquele é o pior juros da face da terra, assim. E aí ele tem algumas contas atrasadas, tem conta que ele consegue pagar, conta que não, aí vai, né? Ele vai se endividando ali, ele não tem nenhuma reserva financeira. Então esse é o Jarbas Rico. Ele tem ali um padrão muito legal, né, de vida, mas ele tá ali cheio de financiamento e pagando juros pra caramba. Só que a gente tem o João da Silva ali também, né? O João da Silva, ele é dono de uma borracharia. E ele tem um baixo padrão de vida, né? Ele tem a moradia própria, tá pago, é dele, ele pagou suando ali, mas ele foi pagando, hoje é dele, né? E ele não pretende se mudar dali. Ele não tem dívidas, o João da Silva, ele vê essa necessidade de fugir das dívidas, né? Ele tem essa consciência. Ele tem um carro 2010, carro de 10 anos, 12 anos, quitado, que anda, funciona bem para ele, então ele está tranquilo. Ele paga todas as contas dele em dia e ele ainda consegue poupar R$ 200 por mês. Ele tem a reserva financeira, a reserva de emergência dele, e ele consegue ali ainda poupar para a aposentadoria dele, para o futuro dele. Então, vocês percebem que o rico da história aqui, né, eu até coloquei entre aspas rico, porque assim, o João da Silva, ele sabe lidar muito melhor com o dinheiro do que o Jarbas Rico. Apesar do Jarbas Rico ter um padrão de vida muito mais alto, né, viver alguns luxos ali, só que ele está sempre naquele sufoco de que precisa entrar o próximo salário para cobrir a conta, porque ele está pagando 300% ao ano de cheque especial e por aí vai. E aí, né, o importante não é o quanto você ganha, né, mas sim o como você gasta o seu dinheiro. Então, olha aí, né, o pessoal do Big Brother aí, para quem acompanha, todos esses três, né, o Max, o Domini e o Rodrigo, e tem outros também, tá? Eles perderam tudo que eles ganharam do prêmio, né, em poucos anos ali, né, depois que ganharam. Isso acontece com ganhadores de loteria também, né, com pessoas que recebem uma herança muito grande e não estão preparadas para o dinheiro ali. Então, se vocês não souberem administrar um salário de R$ 1.000, um salário de R$ 5.000, um salário de R$ 10.000, vocês não saberão administrar um salário de R$ 100.000. Vai ser a mesma coisa. E muitas vezes a gente fala assim: não, putz, se eu tiver outro emprego que eu ganhar um pouquinho mais, cara, esses problemas financeiros vão acabar.
mas não vão acabar, pessoal. Vocês vão achar um outro jeito de gastar aquele dinheiro, porque o problema não é, de novo, não é o quanto você ganha, mas o como, né? O como você gasta, como você usa, como você prioriza o seu dinheiro. E aí acontece isso daí que as pessoas tomam piores decisões, né? O que ela comentou de ganância, né? Você entra numa pirâmide financeira porque estão te prometendo altos ganhos ali de rentabilidade e o que acontece? Você acaba perdendo tudo e mais um pouco, né? E aí, a gente indo agora para a rota do sucesso, né? Então, o que as pessoas, né? O que as pessoas que tiveram sucesso e têm sucesso no pilar financeiro, elas fizeram, né? O que elas fizeram de diferente da maioria das pessoas? E aí, o primeiro pilar, né, dessas pessoas é a conscientização. Então, é uma questão de despertar mesmo para a gente se tornar o protagonista da nossa vida financeira. Então, se você passou a ganhar um salário, ganhar uma renda qualquer que seja, você já tem que ter consciência de que você é o total responsável por tudo que acontece nas suas finanças. Então, esse primeiro pilar é extremamente importante para você assumir esse protagonismo. Porque se você não assumir, você sempre vai querer achar um culpado para as coisas que acontecem ali na sua vida financeira. E a verdade é que o único culpado é sempre você, se para o bem ou para o mal, né? Então, o quanto antes você se conscientizar que você tem que ter aquele accountability do teu dinheiro, cara, melhor você vai né, evoluir dali para frente. E o segundo pilar é o pilar do planejamento, do controle. Então, pessoas que tiveram sucesso financeiro, elas tinham essa consciência e elas tinham uma parte de planejamento, ou seja, elas conseguiam ali anotar todas as receitas e despesas, então elas faziam um controle, né? E ainda viam aonde elas poderiam reduzir para sobrar para elas conseguirem investir. Vocês percebem que é uma questão de realmente priorizar o nosso dinheiro. Então, a gente está ali, recebeu X de salário. Pô, desse salário, cara, eu vou jogar tanto que as minhas despesas fixas aqui de moradia, alimentação e saúde, que para mim é primordial. Depois eu tenho aqui um pilar de rendas de variável, né, que pô, é a cerveja que eu vou tomar no fim de semana, é o teatro que eu vou ir no fim de semana e por aí vai. E a parte tem que sobrar um pouquinho para investir, porque senão a gente nunca vai sair da corrida dos ratos. E um terceiro pilar das pessoas de sucesso financeiro é o investimento. Elas não ficaram na poupança lá ou naquele guarda para, que a gente chama de dente de serra, né? Que é aquela pessoa que ela poupa um dinheiro, mas a primeira oportunidade que ela vê, ela gasta. Ela poupa, gasta. Então é como se fosse um dente de serra, assim, né? E ela nunca atinge um objetivo lá em cima, porque ela fala assim, agora eu acabei de financiar o meu carro, pô, deixa eu comprar um zero, e aí ela vai e financia outro e taca ali, parcela lá no extrato dela. Então, a gente, né, por isso que eu falo, a gente teria que separar o nosso dinheiro em caixinhas, né? Tem a caixinha do curto prazo, que é a minha reserva de emergência e tal, a caixinha do médio prazo, que é para alguns projetos de vida e tal, né, uma viagem que você vai fazer, e a caixinha de longo prazo, que é a tua aposentadoria tranquila. E aí, então, as pessoas que tiveram sucesso consistente no pilar financeiro, elas tinham bem desenvolvidos esses três pilares. A conscientização, o planejamento e controle, saber exatamente para onde está indo o seu dinheiro e estudar um pouquinho mais sobre investimentos ou pedir ajuda para alguém para fazer isso por elas, né? Porque tem gente que realmente não quer saber e não tem interesse, é chato, acha chato. É chato, pessoal, mas também é chato você ficar endividado e você, né, na sua aposentadoria, entrar no modo sobrevivência. Também vai ser chato. Então, o ideal é a gente, né, o quanto antes você despertar para isso, melhor e mais qualidade você vai ter lá na frente. E aí tem né, uma outra história, os investidores do meu Brasil aqui, que eu chamei eu tenho dois personagens aqui, né? O João Conservador,
e a Maria agressiva. O João conservador, ele é aquele cara que não entende nada de investimentos, mas ele é um cara que gosta, que poupa, pelo menos, né? Então ele fala assim, não, eu não entendo nada de investimentos, mas eu vou, né, poupar aqui todo mês um valorzinho e tal. Só que aí ele se acomodou, porque ele não entende nada, e ele é aquele investidor de poupança. Então, a única coisa que ele sabe, né, de produto financeiro é poupança. Então, ele foi lá e começou a investir na poupança. Já a Maria agressiva, né, que é o oposto, ela entende um pouquinho de investimentos, e ela foi direto para a bolsa, assim, ela falou, não, meu dinheiro todo vai para a bolsa de valores, né, e aí ela foi lá e colocou todo o dinheiro dela na bolsa de valores. Então, aqui, eu tenho dois extremos, né, é o 8 e o 80, o João conservador, que ele fica só na poupança, e a Maria agressiva ali, que fica, né, vai toda para de fato para a Bolsa de Valores, que é o sobe e desce. Então, se vocês perceberem aqui, né, o gráfico, os dois tinham premissas bem parecidas, tá? Em 20 anos, né, eles ficaram poupando ali, inicialmente eles colocaram R$ 5.000, os dois, o João na poupança, a Maria no Ibovespa, e eles colocaram R$ 1.000 todo mês, R$ 1.000 todo mês. Em 20 anos, o João chegou a R$ 500.000 e a Maria chegou a quase R$ 800.000, né? Quase o dobro do João ali. Mas, claro, ela suou muito mais ali, porque, assim, eram altos e baixos ali, né? A gente está falando de bolsa de valores, renda variável. Ela ainda pegou uma pandemia no meio do caminho ali que trouxe ela até o João, mas depois ela voltou. Ela falou, não, esse negócio vai voltar, e realmente volta. Então, perceba que por ela conhecer um pouquinho mais, ela ter uma mentalidade boa de investimentos, ela, né, o mesmo esforço que o João fez, a Maria fez, só que em investimentos diferentes. E aí a Maria acabou com um patrimônio quase que o dobro do João ali, né? Então, aqui é uma ideia de que, pô, a gente não pode se acomodar ali na parte de investimentos. Ah, eu não sei, não entendo nada, então deixa aí na poupança mesmo, né? Não, a gente, sabe, tem mecanismos, você pode começar a estudar e começar a gostar disso, de fato. Eu tenho clientes, por exemplo, que me falam assim, nossa, Lê, eu estou viciado em poupar dinheiro, porque eu começo a ver aquele montante crescer e eu quero fazer isso todo mês. Então, esse bichinho pode picar vocês um dia também, Ai, que né? sonho. Exatamente. Então assim, quando você passa de uma fase ali de arrebentação desse processo, isso se torna uma verdade, você começa ali, de fato, a querer construir essa riqueza e patrimônio, e não é pelo simples fato de ser um acumulador, né? Por tudo aquilo de te dar uma segurança, de te dar uma tranquilidade, de que, pô, se você perder o teu emprego aqui, você está tranquilo, né? Isso vai te dar esses benefícios de uma paz ali. Então, qual que é a solução, né? A gente ir para a mão na massa, de fato, né? Para a gente equilibrar as nossas finanças, a gente realmente deveria ter um plano para se livrar das dívidas, né? Então, tem pessoas aí que começam a entrar em dívidas realmente e elas se afogam naquilo e não conseguem sair. Então, a gente precisa parar, olhar racionalmente para os números, né? Eu ajudo muitos clientes a fazer planos para sair das dívidas. Porque quem às vezes está ali, né, inserido naquele meio, ela não consegue ver saída para aquilo. Assumir o controle das suas despesas e receitas, é aquela história daqueles 3 pilares. O pilar do meio era a questão do controle. Então você precisa, né, se para você não funciona ter uma planilha em Excel, um aplicativo, você não vai ficar alimentando aquilo, você tem que achar um outro mecanismo de controle, né? E um que eu gosto muito é você utilizar, por exemplo, você sabe quanto você ganha, né? Você ganha X, você gasta de despesa fixa ali com, né, moradia, alimentação e saúde, por exemplo, você ganha 10, você gasta 5 com essas coisas, e aí as despesas variáveis você vai jogar tudo para o teu cartão de crédito, tudo. E aí você vai controlando semana a semana. Então você tem ali, vamos supor que você vai gastar 5 de despesa fixa, 3 com variáveis e 2 você vai jogar para investimentos, né? 20%.
Então, você vai controlando. Pô, primeira semana, dos 3 mil de renda de despesa variável, eu já gastei 1.500. Opa, então, peraí, eu gastei acima do que eu poderia, se eu dividisse isso em 4 semanas. Então, agora eu tenho 3 semanas para viver com R$ 1.500. E aí você vai lá e vai controlando. Então, é um jeito mais fácil de controlar, né? E você não precisa ficar lá preenchendo planilha, etc. e tal. Então, mas você precisa ter uma disciplina com cartão de crédito, não fica parcelando um monte de coisa, fala, ah, não, eu só tenho então 1.500 agora, pô, deixa eu parcelar então. Só que aí a pessoa começa a parcelar, começa a virar aquela bola de neve, né? Então, o que eu costumo dizer é, para coisas que do dia a dia, tentem não parcelar nada. Tipo, vai na farmácia, a mulher fala, ah, quer pagar em 3 vezes? Não, eu vou pagar à vista. Você vai no supermercado você está indo toda semana. Se você começar a parcelar supermercado, ferrou. Então, assim, vocês vão parcelar bens duráveis. Pô, eu vou comprar uma geladeira que vai me durar 10 anos. Pô, parcela. Né? Não tem juros, melhor ainda. Vou parcelar um notebook que eu preciso trocar o meu, parcela. Então, assim, essas coisas, tudo bem de parcelar, né? E aí, por isso que eu falo, muito cuidado com cheque especial e cartão de crédito. Cheque especial não é dinheiro seu, né? Muita gente fala, se eu ganho 5, eu tenho 2 de cheque especial, então meu salário é 7. Só que, porra, você tem uns 2 mil do banco, que ele é super bonzinho, te cobrando ali 300% ao ano. 300% ao ano vai te jogar ali para uma, né, vai quadruplicar a tua dívida. Então, tem que tomar muito cuidado. E o cartão de crédito também. Se você deixa de pagar e vai pagar só aquele mínimo, meu Deus, foge. Então, assim, se vocês estão numa situação de que não tem o dinheiro para, né, para pagar o cartão, por exemplo, pega um empréstimo pessoal, na pior das hipóteses, paga o cartão, porque, né, o empréstimo pessoal, a taxa de juros é muito menor, e aí você vai lá, paga o cartão, mas dá um jeito de sair logo desse cheque, desse empréstimo pessoal aí. E investir melhor o nosso dinheiro, essa história do tipo, deixa aí na poupança, que o meu dinheiro está perdendo poder de compra, né? Aquela história, poupança paga 6% para você, mas a inflação está 12%. Todo ano o seu dinheiro está valendo menos. Então, você precisa sair dessa zona de conforto ou estudar um pouquinho sobre investimentos ou pedir ajuda. E por que a gente investe, né? Para construir riqueza e patrimônio, para encurtar o nosso caminho entre nós e os nossos sonhos, né? Então, se a gente tem um sonho de, eu quero conhecer o Japão, eu quero conhecer a África do Sul, cara, tenha uma caixinha ali de investimentos para os seus sonhos. Cara, os seus sonhos são importantes para você. Então, a gente precisa olhar para eles. Né, dar conforto para nossa família, para a gente, uma qualidade de vida, tranquilidade, paz de espírito, né? Você ter ali, saber que você tem uma conta bancária que consegue te suprir numa necessidade, te traz super tranquilidade, né? Então, é bem nessa linha, sabe? De dar uma paz de espírito mesmo. E aí tem uma receitinha de bolo muito simples, mas ela é simples, mas ela é pouco utilizada, né? Gaste menos do que ganha e invista o excedente. Não tem segredo aqui, pessoal, não tem segredo. Mas tem muita gente que faz o quê? Recebe o salário aqui e gasta tudo, né? Tipo, teoricamente, a pessoa ou gasta tudo, ou até gasta mais e usa o cheque especial lá que a gente comentou. Ou ela até tem uma poupancinha, ela chegou e ganhou o 13º, pôs na poupança, aí ela vai consumindo aquilo lá, né, ao longo do ano, porque ela nunca consegue gastar só o salário dela. Então, se vocês, de fato, sempre gastarem tudo que vocês ganham, vocês nunca vão construir nada, gente. Riqueza e patrimônio vai passar longe de vocês. Vocês podem até ter ali, né, vai fazer um financiamento, mas vocês vão estar sempre pagando juros, e aí vai ser árduo o negócio. Quando você trabalha com investimentos, você é um recebedor de juros, então você passa de pagador de juros a recebedor de juros, e você começa a usar essa bola de neve a teu favor, né? E aí é aquela história, né? A gente precisa sacrificar algumas coisas hoje para usufruir amanhã. E aí eu não gosto muito dessa palavra de sacrificar, porque conota
algo negativo, né? Quando a gente fala de sacrifício, é, mas eu acho que é mais uma questão de priorizar o nosso dinheiro, né? Cara, eu nunca deixei de fazer, assim, nada do que eu gostaria, e eu também sempre consegui poupar. Então, assim, é uma questão de você encontrar o seu equilíbrio ali, né? E se esse equilíbrio não tá, né? Você já cortou despesa e não tá rolando, talvez seja a hora de você baixar um pouco o teu padrão de vida. Porque, assim, se a gente vive exatamente o padrão de vida que a gente poderia, nunca sobra, né, para a gente poupar. Então, tá sempre ali, putz, o que eu ganho, eu gasto, o que eu ganho, eu gasto. Então, quando a gente passa a viver um padrão de vida abaixo do que a gente poderia, a gente começa a fazer sobrar um dinheiro e aí você começa a investir. E aí esses investimentos eles vão crescendo e vai te construindo essa riqueza e patrimônio, né? E aí tem as fases de vida aqui, né? Então aqui, se a gente pegar a fase da juventude, por exemplo, que a gente chama de juventude, né, dos 20 anos aos 50 anos, é uma fase que eu tenho, que eu começo a entender sobre educação financeira ali, e é a fase que eu vou construir patrimônio. Se eu não utilizar dos 20 aos 50 e poucos ali para construir patrimônio, dificilmente a gente faz em outra fase da vida, né? Porque aqui é aquela fase que eu estou em ascensão profissional, que eu passo a ganhar mais, que isso e aquilo. E é a fase também que o meu dinheiro aceita um pouco mais de risco, né? Então, eu consigo colocar um dinheiro aqui na renda variável, por exemplo, né? Deixa eu ver se eu consigo... Tá. Já a fase da meia-idade é uma fase que eu preciso começar a pensar em proteger o meu patrimônio. Pô, eu conquistei isso até aqui, né? Mas daqui a pouco eu já vou me aposentar. Então, eu preciso começar a ter atitudes um pouco mais conservadoras, né? Então, a hora de acelerar o crescimento do patrimônio e colocando uma parcela, né, dos seus investimentos em risco, que eu falo é em ações, em renda variável, que é o que pode te gerar um ganho legal lá na frente, é a fase dos 20 aos 50. Imagina que você começar aqui aos 30, você só vai se aposentar aos 65, né? Ou 62, enfim. Você tem mais de 30 anos pela frente, né? Para a bolsa subir, vir uma pandemia, descer tudo, e você volta de novo e vai embora. São 30 anos que você tem pela frente, você tem o longo prazo, tá tranquilo. Agora, já na fase da meia-idade, você está perto da tua aposentadoria, então você precisa começar a tirar o teu dinheiro do risco, né? Então, eu sei que, né, a maioria do público aqui está nessa fase da juventude aqui, dos 20 aos 50. Então, pessoal, é a hora de a gente realmente dar um estalo aí e acordar para a gente fazer isso, né? Porque senão é aquilo lá, chegou na aposentadoria, putz, não posso me aposentar, não vou conseguir viver com R$ 1.200 do INSS, né? Aí tem gente que ainda me fala, mas eu pago o teto do INSS e tal. Você paga o teto, né? Então seria R$ 7.000 o teto. Mas dentro desses R$ 7.000 que você paga, né, do teto, eles vão fazer uma conta média. Então você nunca vai se aposentar no teto. Você provavelmente vai pegar porque quando você começou na tua carreira, você tinha um salário mais baixo. E agora, no final da tua carreira, você tinha um salário mais alto. Então eles fazem uma média ali. Então, dos 7, você vai se aposentar com 4, né? 3,5, 5, e ainda tem desconto de imposto de renda em cima desse dinheiro. Então, esquece, é 7, mas você não vai se aposentar com 7, tá? E aí você precisa avaliar, pô, beleza, eu vou ganhar 5, que seja na aposentadoria. Os 5 me supre, eu vou gastar 2 com um plano de saúde. Eu vou ter 3.000 ali para gastar comigo, né, em saúde, alimentação, moradia, tal. Vai me sobrar alguma coisa para eu de fato conseguir viver em vez de sobreviver na aposentadoria, né? Então, é um pouco desses ciclos de vida que é importante a gente entender e se situar onde a gente está para a gente conseguir visualizar esse todo, né? E aí tem umas frases que eu gosto bastante aí, que o Sêneca fala, parte da cura o desejo de ser curado, né? Então, o primeiro passo, né, para quem de fato tem uma vida, um pilar financeiro meio bagunçado, meio doido, é justamente a gente querer sair desse negócio
e aprender a fazer isso, né? Eu falo muito de organização mesmo, né? O nosso dinheiro ele precisa de uma organização. E, por exemplo, se você olha a tua mesa, ou o teu quarto, a tua casa, como que é? Ela é organizada ou desorganizada, né? Provavelmente, se ela é organizada, você até leva e vai ser mais fácil você levar isso para a vida financeira. Agora, se é desorganizada ali, talvez a tua vida financeira também seja um pouco bagunçada, né? Porque é uma questão muito de organização mesmo, né? E do Albert Einstein aí, essa é mais batida, né? Insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas, esperar resultados diferentes. Então a pessoa está sempre, putz, estou em dívida, não sobra dinheiro, tá? Mas o que você está fazendo, né? O que a gente precisa fazer de diferente? E aí é realmente um olhar mais interno, ou até com um consultor financeiro, um planejador que possa te ajudar a abrir os olhos nesse sentido, né? E aí eu falo muito de não cortar, né, o barato de vocês mesmos, porque, assim, tem muita gente que, né, tem cheio de objeções, do tipo, Ale, não sobra dinheiro no final do mês. Pô, eu sou muito conservador ao investir meu dinheiro, né? Eu tenho medo de perder dinheiro ali na bolsa. Eu estou cheio de dívidas. Pô, Ale, eu não tenho tempo para cuidar do meu dinheiro. É uma loucura a minha vida aqui e tal. E, pô, Ale, eu tenho medo, realmente essa coisa de bolsa de valores não é para mim e tal. Eu não sei nada sobre investimentos. Então, vocês percebem quantas muletas a gente vai usando, né, no dia a dia. Então, assim, pô, não sobra dinheiro no final do mês. Cara, você precisa mudar ou o teu padrão de vida, ou você começar a priorizar o teu dinheiro de outra forma, né? Ou até ir buscar um segundo emprego, um salário melhor, num outro emprego, enfim. Está sempre na nossa mão. Estou cheio de dívidas. Legal, mas como que a gente vai sair disso, né? Você tem que ter um plano ali para sair. Pode ser momentâneo, né? Você entrou nas dívidas ali porque você estava numa fase mais... Ale, eu não tenho tempo para cuidar do meu dinheiro. Pô, você fica 3 horas nas redes sociais aí, você não tem tempo, você não tem 15 minutos para olhar por semana ali, ou meia horinha por semana para olhar suas finanças, sabe? Enfim, não sei nada sobre investimentos. Nossa, mas é tão cômodo, né? Falar isso, pô, não sei nada, então não vou investir, né? Pô, eu também não sabia dirigir quando eu fui para tirar, né, carta de motorista, e eu aprendi, né? Então, assim, é bem por aí, tá, pessoal? A gente não precisa se tornar especialistas. Pô, eu não sou formado em economia, em administração. Não, tudo bem, você não precisa ser formado, mas você precisa estudar um pouquinho, né? E querer aprender um pouquinho. E aí, para aqueles que quiserem, né, evoluir financeiramente, né, dar os próximos passos, podem contar comigo aí, né, e também com a Fiduc. Eu vou falar rapidamente o que é a Fiduc aqui. A Fiduc ela é uma gestora de investimentos registrada na CVM. A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, né, o órgão regulador desse mercado. E a gente faz planejamento financeiro pessoal com soluções de investimentos no modelo fiduciário. Eu vou falar um pouquinho do modelo fiduciário já, mas a Fiduc ela foi inspirada numa empresa do Reino Unido, né, que atua já há mais de 25 anos lá, que é a St. James Place. Ela é uma empresa gigante lá, atuante no modelo fiduciário. Inclusive, um dos heads da St. James veio para o Brasil para ajudar a implantar a Fiduc. E o que é o modelo fiduciário, né? Não sei se vocês já receberam aquela ligação do gerente do banco de vocês falando, pô, me ajuda aí, faz um seguro aqui, eu preciso bater essa meta, ou pô, faz um consórcio aí, uma previdência, né, para me ajudar, tal. O modelo transacional que vocês veem no banco de vocês e nas corretoras, né, que é mais comum aqui no Brasil ainda, é esse do me ajuda, é o rebate, é receita, né? O que é o rebate? Quando você paga uma taxa de administração num fundo, por exemplo, 2% você paga, né? 2%, 1% é o rebate que vai para o distribuidor e para o gerente do banco. Por isso que o gerente do banco ele fica te empurrando produto ruim, inclusive, porque ele cobra 2, ele fala assim, não, esse aqui é bom, porque paga mais comissão no bolso dele. Então, o gerente do banco não é seu amigo, o assessor de investimentos tem que também tomar um pouquinho de cuidado, porque eles vão te indicar o produto que paga mais rebate para ele.
Tá? O outro 1%, né, se a gente tem 2%, 1% vai para o administrador do fundo, de fato, né, e o outro 1% é para o distribuidor, para o banco e para o gerente do banco, ou para a corretora e para o assessor. No modelo fiduciário, a gente devolve esse rebate para o cliente. Ele é devolvido. Eu falo assim, eu não quero esse dinheiro porque ele vai me gerar conflito de interesse. Eu vou acabar indicando para o meu cliente o que é melhor para mim e não para ele. Né? E quando eu tiro esse rebate da jogada, eu só posso te indicar o que é melhor para você. Né? Eu não tenho outra saída, porque eu vou ganhar a mesma coisa, te indicando um produto bom ou ruim. Então, eu vou te indicar o bom, né? Porque eu quero você feliz e sempre com a gente ali. Então, essa questão do alinhamento de interesses é a principal diferença aí do modelo fiduciário. E ao investir o seu dinheiro através da Fiduc, né? Então, para quem tem, né, acima de R$ 5.000 aí para investir, você já consegue entrar no modelo da Fiduc. E aí você tem um planejador financeiro, que é essa pessoa que vos fala. Então, quando vocês, para quem ali entra, né, na Fiduc através né, das minhas palestras e do meu contato, você vai me ter como planejador financeiro para o resto da sua vida, desde que você mantenha né, os seus investimentos lá. Você tem uma estrutura de family office ali dentro, então, se beneficiando de investimentos que só pessoas com muito dinheiro teriam. Então, como você está numa estrutura de family office, você consegue ter acesso a isso. E é muito simples de investir, porque a Fiduc ela simplifica a quantidade de produtos, né? Às vezes você vai entrar na corretora, por exemplo, eu quero comprar um fundo de renda fixa só isso que eu quero. Aí você entra lá na plataforma da corretora, você tem mais de 300 fundos. Você fala, meu, tá, mas qual que eu compro, né? E aí o modelo fiduciário ele veio para simplificar isso. Então a gente trabalha com uma gestora que é a Rio Bravo. Eu vou falar um pouquinho da Rio Bravo aqui. Ela é fundada pelo antigo presidente do Banco Central, Gustavo Franco, e ela faz parte do Comitê de Investimentos da Fiduc. Então, toda a indicação de investimentos que eles fazem para os nossos clientes passam pelos economistas e financeiros da Rio Bravo. Todo o dinheiro, né, da Fiduc, ele é custodiado no Bradesco. Então, na verdade, o dinheiro não passa pela Fiduc, ele sai sempre da conta do cliente, direto para uma conta do Bradesco nos fundos, e só pode voltar dessa conta para a conta do cliente. Então, a custódia, né? A custódia é onde fica guardado o seu dinheiro, tá? E o Bradesco ele é considerado um dos bancos mais seguros do Brasil. A gente trabalha com a Icatu na parte de previdência, e tudo isso é auditado pela Price, né, que é uma das Big Four aí de auditoria no mundo. Aqui um pouquinho dos fundos. Então, a gente tem um fundo de renda fixa, um fundo de multimercados, um fundo de ações, um fundo internacional e previdência privada também. Tá? Então, a gente simplifica assim a vida do cliente, justamente para ele não entrar lá na plataforma da corretora e falar, tá, mas desses 300, qual que eu invisto? Aí a gente fala, não, peraí, deixa o comitê de investimentos, os caras que respiram o mercado financeiro, escolherem por você. Eles vão escolher para você a seleção brasileira de fundos que existem no Brasil, e aí eles vão fazer uma gestão ativa disso, né? Pô, esse fundo não está performando legal, então vamos tirar aqui esse e vamos colocar um outro. Eles vão fazer isso por vocês. E aí, para ter acesso a isso, é simples, assim, vocês baixam o aplicativo da Fiduc Gestão, né? Faz um cadastrinho rápido lá, aí vai aparecer uma lista de planejadores financeiros, né? Inclusive o meu vai estar lá também. Vocês recebem um e-mail de confirmação, e aí a gente agenda uma primeira conversa e começa esse processo. Vocês não precisam, né, ao investir o dinheiro de vocês não precisam pagar mais nada para ter toda essa estrutura por trás, né, te ajudando a organizar a sua vida financeira, a parte de investimentos, aquela questão de, Ale, eu não entendo nada de investimentos. Cara, você nem vai precisar entender muito, porque aqui a gente, né, eu vou estar do seu lado, te explicando, né, como funcionam os fundos, e o comitê de investimentos vai colocar os fundos certos ali dentro.
Então, justamente para encurtar a jornada de vocês, vocês conseguirem chegar ali no objetivo de vocês. Era isso. Obrigado, gente. Tem os meus contatos aí, meu WhatsApp. Sigam a gente lá no Beabá das Finanças, para quem ainda não segue. Tem o LinkedIn, o meu e-mail também. E estou aberto para perguntas aí. Muito bom, Ale. Você sabe que eu já trabalhei para a Fiduc? Eu já fui assessora do Pedro. Jura? Fazia o trabalho deles lá de assessoria da Fiduc. Logo que eles começaram, né? Agora estão bem, bem grandinhos. Bem legal. Eu gosto muito do Pedro e da Fiduc também. Gente de confiança. Tem várias perguntinhas aqui. A Luli, sua digníssima, perguntou para explicar melhor sobre a reserva de emergência e por que a gente tem que começar por ela antes de começar a investir. Tá. A reserva de emergência é aquela história, para emergências, né? Então, a gente, e sempre vai surgir, né? Sempre vai surgir um carro que você vai bater, vai ter que pagar a franquia. Talvez, putz, vai ter uma fase ali que quebrou alguma coisinha, uma geladeira em casa, você vai precisar gastar um dinheiro inesperado. Então, ou até essa questão de perder o emprego, né? Pô, perdi meu emprego, cara, não, eu era PJ ali, não tinha um FGTS e tal. Então, a reserva de emergência, ela deve cobrir de 6 meses para quem é CLT, né? Então, para quem é CLT, que vai conseguir se recolocar ali nos próximos 6 meses, e porque quem era CLT ainda tem o FGTS ali, né? Então, 6 meses das suas despesas essenciais, não precisa ser do seu custo de vida. Então, imagina que seu custo de vida hoje sei lá, é 5 mil, né? Mas desses 5 mil, você sabe que tem a bolsa que você compra ali todo mês, tem, né, a cervejinha ali também, papapá. Então, assim, tá, mas quanto que é essencial para eu sobreviver nesses 6 meses? Tipo, desses 5, por 4 é essencial para mim. Então, eu vou fazer 6 meses de 4 mil, né? Que daria 24 mil a sua reserva de emergência. E aí eu tenho que colocar esse dinheiro num ambiente seguro. Esse dinheiro não é para investir para rentabilizar. Ele é um dinheiro para estar num ambiente seguro e com liquidez. O que é liquidez? Você tem acesso a ele rápido, né? Então, eu precisei hoje, cara, se eu sacar hoje ali, ele está na minha conta e eu posso usar. Para quem é empreendedor, né, que aí você precisa um pouco mais de tempo ali, de 9 a 12 meses de reserva de emergência, tá? Então, o teu esforço tem que ser um pouquinho maior, porque se você tem uma empresa ali, você não tem vou sair da empresa e vou procurar um emprego e tal, você, né, vai ter que achar um outro business ali para fazer. Então, é mais ou menos isso daí, a questão da reserva de emergência. Por que começar por ela? Porque ela é de emergência, né? E aí, quando a gente passa dessa fase de construir a reserva, aí sim que eu vou diversificar, vou entrar em bolsa de valores para quem quiser, para quem tem esse apetite a risco, né? Vou colocar em fundos multimercados que vão ganhar um pouquinho acima da renda fixa e por aí vai. Legal. Eu tinha feito uma pergunta, mas assim, você respondeu da Fiduc, né? Mas eu gostaria de saber ainda assim, por onde que você recomenda da gente começar a investir? Tipo, qual que é a melhor aplicação, assim? Se não é na poupança, é aonde? Tá. Eu sou a Maria conservadora, tá? Não sou agressiva, não. Tá. Na verdade, assim, depende muito dos seus objetivos de vida, tá? Por isso que eu não consigo te falar qual que é o melhor investimento hoje para se fazer, né? Com certeza não é na poupança, mas assim, pô, vamos olhar. O que a Dada precisa ali de reserva de emergência para ela? Tá, isso aqui a gente poderia colocar, por exemplo, num Fiduc renda fixa, que você tem uma liquidez de um dia, então você pediu hoje, o dinheiro está amanhã na sua conta, e esse dinheiro aqui, ele rende 110% do CDI, mais ou menos. Traduzindo isso, se a poupança está rendendo 6,2 hoje, 6,17, esse cara está rendendo 14%, entendeu? Sem risco, tá? Então, é só por você ter um conhecimento, né, um pouquinho a mais, você consegue de 6 para uma rentabilidade de 14, né, sem risco.
Por quê? A nossa Selic está em 12,75 hoje, né? Quem investe no Tesouro Selic também, Tesouro Selic, você estaria ganhando ali 12,75 ao ano. Então, é uma boa também. CDBs com liquidez diária, que paguem 100% do CDI, também é uma saída para a reserva de emergência, tá? Mas aí, passando essa reserva de emergência, aí a gente precisa olhar o todo. E aí, que nem você falou, eu sou a Maria conservadora. Mas é importante você ter que seja 5% do teu dinheiro em renda variável, para você ter um ganho lá na frente, em 30 anos a gente está falando, né? Que é quando você vai se aposentar. Porque é isso que vai criar um alfa maior, né, no do teu patrimônio. Já tô na fila, Luísa, eu vou fazer. A Luísa mandou, contrata o Ale que ele faz para você, que eu tô aqui, ó, grego. Acho que ela viu minha cara de grego. A Renata perguntou, e como fazer para sair do cheque especial se você está sem dinheiro? Tem como negociar com o banco? Não é tão fácil negociar cheque especial, mas assim, o ideal seria você conseguir um empréstimo pessoal em outro lugar, né, ou em outro banco, ou que seja naquele banco mesmo. Porque o cheque especial, ele é 300% ou mais de taxa de juros, ou seja, aquilo em um ano mais do que quadruplica, né, a tua dívida. Então, se você pegar, por exemplo, um empréstimo pessoal, você vai pagar muito menos do que isso. Você consegue negociar ali em parcelas. Você fala assim, pô, eu vou conseguir pagar isso aqui em 12 meses, eu consigo né, me reerguer, ou em 24. E aí você faz um empréstimo, né, na medida que você consiga se readequar, mas para de usar o cheque especial, porque realmente é complicado. Nossa, ô Elaine, você fez essa pergunta e eu ia fazer a mesma coisa, porque eu já vi uma vez um monte de gente falando assim, negociar a dívida no banco, não negocia, deixa que uma hora eles vão te ligar e vão falar, ó, então, a sua dívida de 100 virou 10, é verdade isso? Eu também já ouvi isso A, várias vezes. a dúvida dela é, dívida do banco caduca? Na verdade, não caduca nunca, tá? Você tem um prazo lá, eu não lembro se é 10 anos, mas tem um prazo que você sai da lista de negativados, mas você tá com aquela dívida eternamente naquele banco até você pagar. E tem sim, eles geralmente tem alguns feirões, que até eu trabalhei na Serasa, né? A gente fazia uns feirões limpa-nome, que a gente chamava, que era tipo, o cara devia 100 e a gente fala assim, não, ele consegue negociar por 10, né? Cara, sim, mas o banco vai te dar uma canseira até chegar lá, tá? Você não vai conseguir crédito em nenhum lugar com nome negativado, você não vai conseguir comprar nada no teu nome. Aí vai ser aquela história de pedir o CPF da filha, do vizinho, do amigo. Então, assim, fica meio caótica a vida. E aí isso vai, sabe? É uma energia que não é legal. Então, tem que tentar, né, da melhor forma ali. Se você pegou aquele dinheiro, você deve aquele dinheiro, né? Claro, se o banco, pô, de 100 que você devia, cara, se você falar que 50 é juros, esses juros aí você pode negociar. Você fala assim, cara, é o seguinte, eu tenho aqui 50 para te pagar se você quiser, né? E aí o banco começa assim a olhar para você com outros olhos e falar, pô, esse cara ele quer pagar, né? Então deixa eu garantir os 50, porque os outros 50 era só juros mesmo, então eles acontece sim, vale a pena negociar. Tem mais alguém? A Elaine tá devendo. Eu já, ó, minha experiência, tá? Ninguém negociou comigo, não, cara. Eu chorei pra mulher. Ela falou, não vai ter jeito da Maris. Eu falei, mas isso tudo é juros. Ela falou, não vai ter jeito pra você, não. E aí eu fui lá e dei meu jeito e paguei. Mas enfim, Elaine tá com dívidas? Quer tirar mais dúvidas? Não, pior é que não, porque eu tenho um marido que é chato pra caraca, não pode falar palavrão, mas eu diria, ele é muito chato, então assim, impossível. Assim, o acordo quando a gente casou para eu ter o nome dele era que jamais seria sujo. Maravilhoso, tá Boa. certíssimo. Tem mais dúvidas, pessoal? Perguntas? Então, Tem? Ale, oi?
Pensei que a Jujuba tinha levantado a mão. Então, Ale, muito obrigada, foi maravilhoso, muito bom falar de dinheiro mesmo. Eu confesso que para mim me dá um certo paniquinho, assim. Depois a gente vai conversar, porque eu tenho um trauma de tratar com dinheiro, assim, de várias coisas, e eu não sou muito boa disso, mas eu quero fazer dar certo agora na minha vida. A gente precisa mesmo cuidar do dinheiro. Te agradeço muito, foi maravilhoso, obrigada. E ela, se você quiser fechar agora. A Lê não assisti, mas óbvio que depois vou lá para o gravado, Boa, que inclusive a obrigado. gente precisa liberar as nossas palestras lá no YouTube, né? Liberar para o público, que a gente já tem essa ideia de arrumar o nosso YouTubezinho também. Mas com certeza foi lindo, maravilhoso, e eu já te agradeço desde o dia, quando foi?